Em continuação à parábola, o começo da parábola que nós trabalhamos semana passada, hoje nós vamos falar sobre o trecho final, a segunda parte dessa parábola, que está lá em Lucas 15, versículos 25 a 32. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 25 a 32. Leamos. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você sempre está comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te pedimos nessa manhã, Pai, nos ajude a entender a sua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua santa palavra e a pô-la em prática em nossas vidas, Deus. Faz com que a tua palavra possa penetrar em nossos corações e que possamos sair daqui transformados pela sua palavra nessa manhã, Pai. E todos aqueles que estão nos ouvindo também, Pai, que eles possam ter esse mesmo sentimento, Deus, de transformar, Pai, as suas vidas através das boas novas de Cristo Jesus nessa parábola. É em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Todos nós, possivelmente, nós já conhecemos o começo dessa parábola. Inclusive, semana passada, como eu disse antes, nós falamos sobre a primeira parte dela. E a parábola ela começa com o irmão mais novo pedindo a herança do seu pai, que ainda estava vivo, para sair de casa e viver conforme a sua vontade. Este filho vai para um país distante, e ali ele vive de forma dissoluta, da maneira com que ele quer, esbanjando toda a herança que era de seu pai. Até que não sobrou nada, nenhuma migalha. E para seu azar, naquela região surgiu uma grande fome que se alastrou por todo o país. Então ele decide procurar trabalho, e o único trabalho que ele encontra é de cuidador de porcos. E a fome que ele sentia era tanto, e o valor que ele recebia por cuidar daqueles porcos era tão baixo, que ele desejava comer até mesmo a comida que era dada aos porcos. Então ele pensa, ele planeja algo. Ele percebeu que na casa do pai dele, até mesmo os empregados tinham comida em fartura. E ele ali estava passando necessidade. Dizia que estava até ponto a morrer de fome. E ele cria um plano. Eu vou até a casa do meu pai, e lá eu vou pedir para que seja um dos seus trabalhadores. E ele vai até a casa do pai novamente. Mas o pai, ao ver o filho de longe, ele corre em direção a esse filho que havia dito para ele que preferia que ele estivesse morto. E o beija como sinal de
restauração daquele relacionamento. Depois de tudo isso que ele fez, ainda assim o pai vai atrás dele. Com essa inesperada reação de amor do pai, de graça do pai, o filho deixa de lado todo o plano que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha planejado, e se arrepende do que havia feito com o pai. O pai, então, mata um novilho para celebrar com o filho, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a primeira parte. Até essa primeira parte, essa parábola, ela não difere em nada das duas parábolas anteriores, que é a da ovelha perdida e da dracma perdida. É parecido. Alguma coisa estava perdida, uma ovelha, uma dracma e um filho estava perdido. A mulher, o pastor e o pai vão em busca daquilo que estava perdido e encontra e festeja. Mas nessa parábola, na última parábola, algo diferente acontece. Jesus, ele continua a parábola. Ele não para por ali. Ele apresenta agora a versão do filho mais velho da história. O que ele está fazendo? E a gente se pergunta, alguma coisa nova vai acontecer? O que Jesus quer dizer com isso? Aonde ele quer chegar? E para surpresa de todos, ele continua a parábola. E essa parte da parábola, ela começa com Jesus dizendo que o filho mais velho estava no campo trabalhando para seu pai. E ao se aproximar da casa do seu pai, ele ouve uma música, ele ouve danças, ele ouve uma festa acontecendo. Uma festa está acontecendo. Uma alegre e barulhenta festa, uma celebração. Na verdade, toda a aldeia provavelmente estava lá, festejando a volta do filho pródigo. Celebrando a volta do filho. Mas olha que estranho a reação do filho mais velho. O filho que tem um relacionamento normal com a sua família, o que ele faria? Imediatamente ele entraria na casa. Imediatamente ele iria celebrar, seja lá o motivo que for, estão dando uma festa. Meu pai está dando uma festa. Ele está se alegrando. Eu vou me alegrar com ele. E nem sei o que aconteceu. Mas é uma festa que está acontecendo. Toda a aldeia está aqui. Ele entraria na casa. Ele celebraria com a sua família. Mas não é isso que acontece, não é mesmo? Aqui o filho mais velho, ele fica ressabiado. Ele fica desconfiado do que estava acontecendo. E a gente já começa a perceber que as coisas e os relacionamentos ali não são tão normais como aparentam ser. Ele vai lá e chama o empregado do seu pai e pergunta: o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Por que esta festa? Por que meu pai está dando uma festa? E provavelmente o filho empolgado, o empregado empolgado, ele chega: o seu pai matou um bezerro, porque o seu irmão voltou. Sabe o seu irmão? Aquele que você achava que estava morto, aquele que o seu pai achava que estava morto, aquele que estava perdido, ele voltou. E voltou com vida. Está aqui conosco. E o seu pai o recebeu de volta como filho, e por isso que ele está festejando. Mas o filho mais velho, ele não se empolga. Ele não fica feliz. Ele não quer celebrar aquilo que aconteceu. Na verdade, Jesus diz que ele se indignou. Em algumas versões diz que ele se enfureceu por aquilo.
Ele se enfureceu porque o seu irmão voltou. Possivelmente ele deveria ter algum ressentimento em relação ao seu irmão voluntarioso. E de alguma forma também uma suspeita de imparcialidade do pai em favor desse filho que voltou. O irmão mais velho, ele fica tão irritado, tão indignado, pois seu irmão mais novo, que esbanjou a herança de seu pai, foi aceito justamente como filho e não como um empregado. E não está morto. Ele não está morto. Perceba que, para ele, se o filho mais novo estivesse morto, estava tudo bem. Era melhor. Ele preferia ver o filho morto do que aceito como filho novamente. Ele não aceitou o que o pai fez em receber e restaurar o filho pródigo, e muito menos perdoou o irmão pelos erros que ele cometeu. E aqui eu quero falar um pouco sobre essa teologia, esse pensamento do filho mais velho, dos filhos mais velhos, os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos, eles muitas vezes estão na igreja. Eles são religiosos, mas eles não têm amor pelo perdido. Eles estão na igreja, mas não amam os irmãos, ou alguns irmãos, que na sua concepção são menos merecedores da graça. Para eles, nem todos merecem ser salvos. Eles muitas vezes se acham como superiores, melhores, ou até mesmo mais santos do que os outros. Nem todos merecem ser salvos, eles pensam. Uns estão além da graça de Deus. Eles podem até pensar em dizer para Deus, não, esse não, né, Deus? Esse não merece ser salvo. Esse aí merece ir para onde? Para o inferno. O que essa pessoa fez, ela não merece perdão. Os irmãos mais velhos, sem perceber ou percebendo, eles se colocam em uma posição de merecedores da graça de Deus, enquanto outros não a merecem. Se esquecem que a graça por si só é imerecida. Ninguém merece a graça de Deus, pois se Deus nos deste o que de fato nós merecemos, todos estaríamos condenados, pois todos nós pecamos. Não há um justo sequer, nenhum somente, ninguém que busque a Deus, Romanos fala. Ninguém é justo, ninguém é merecedor da graça de Deus. É Deus que derrama a sua graça sobre a vida de pecadores imerecidos. Porque Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Mas mesmo assim, o irmão mais velho se acha merecedor. Ele então se indigna, se irrita e não entra na casa. E percebam que o costume requer que ele entre, que ele esteja presente no banquete. Um banquete destes pede que o filho tenha uma responsabilidade semi-oficial ali no banquete,
que ele entrasse, que ele passeasse entre os convidados, que ele cumprimentasse os convidados, que ele se assegurasse que todos têm o que comer, que ele desse ordem aos empregados para que cuidasse de tudo. Ele tinha uma responsabilidade ali com seu pai, sendo o irmão mais velho. E se ele entrar na casa, se pelo menos ele entrar na casa, ele, de alguma forma, demonstraria que ele está ali, unido à sua família, apoiando seu pai no retorno do filho mais novo. E se ele quiser brigar com seu pai, se ele quiser conversar com seu pai depois a respeito da maneira com que o sermão foi recebido, ele deveria entrar na casa, participar da festa, cumprir o seu papel que lhe cabia. Meus irmãos, em qualquer cultura, principalmente daquela época, é um insulto tremendo você se recusar publicamente a participar de um banquete cujo hospedeiro é o seu próprio pai. Dessa forma, ele, de alguma forma, ele traz discórdia à sua família. Ele traz discórdia diante da sociedade que estava ali reunida. Ele traz discórdia, uma inimizade, ele demonstra que ele não está satisfeito com a atitude do seu pai diante de todos os convidados, ou seja, diante de toda a aldeia ali reunida. Ele humilha seu pai dessa forma. O seu pai sai humilhado dessa situação de ele não querer entrar na casa. É um insulto tremendo para o seu pai. Há aqui agora, neste trecho, uma brecha de relacionamento entre o seu pai e o filho, quase tão radical quanto a brecha que havia entre o filho mais novo e o pai no começo dessa parábola. E agora se espera, todos aqueles que estão ouvindo essa parábola esperam a reação de ira do seu pai contra o filho mais velho. Espera-se que, pelo menos, ele ignore o rapaz, que continue o banquete e, de alguma forma, ele puna aquele filho pela sua insolência pública. Ou, pelo menos, ele demonstre para todos os convidados o seu extremo desgosto por aquilo que ele fez. Então, o pai, ele sai de casa. Ele sai de casa em busca do filho. Mas perceba que ele não sai para gritar. Ele não sai para repreender o filho, como todos estão esperando. Mas pela segunda vez, naquele dia, ele se humilha. Ele sai de casa, se humilha publicamente, em uma demonstração de amor e de graça inesperados. Novamente. O pai, ele sai à procura do seu filho. Agora não o filho mais novo, mas o filho mais velho, para convencê-lo a entrar e participar daquele banquete e festejar com a sua família. Pode ser que às vezes a gente nem perceba, mas aqui nós só observamos que o pai, ele tem a mesma atitude com qualquer filho dele. Se qualquer uma das outras 99 ovelhas tivesse perdido, ele faria a mesma coisa. É isso que muitas vezes o filho mais velho não percebeu. A atitude do pastor, a atitude da mulher, a atitude do pai seria a mesma com qualquer outra ovelha, dracma ou filho. Porque o amor do pai é o mesmo para todos os filhos. Ele ama de forma igual todos os seus filhos. E a gente se pergunta, o que vai acontecer? O que vai acontecer nessa história?
Lembre-se que o filho mais novo, ele ficou atordoado ao ver o preço pago pelo pai, ao demonstrar aquele amor inesperado diante dele. O que resultou no filho mais novo, uma mudança de atitude, um arrependimento por aquilo que ele havia feito com seu pai. Qual será a atitude agora do filho mais velho? Será que ele irá se arrepender e mudar a sua atitude ao ver o pai agindo daquela forma, se humilhando publicamente e demonstrando amor por ele daquela forma? Infelizmente aqui não é o que acontece. Em vez disso, em vez de uma confissão a seu pai de que ele errou, nós vemos uma queixa do seu filho. Percebam. Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse teu filho que sumiu com os teus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Olha a indignação do filho mais velho com seu pai. E a primeira coisa que nós vemos nesse discurso do filho mais velho é o fracasso do filho em oferecer ao seu pai a estima de um filho. De um filho. Ele está vivendo na casa do pai com um espírito de escravo. Não com uma familiaridade de um filho, mas como um escravo. Olha o que ele diz. Faz anos que sirvo o Senhor. Em outras traduções, a palavra aqui é: eu me escravizei por ti. Eu sirvo o Senhor como servo. Eu me escravizo para o Senhor como escravo aqui, anos e anos. O que o filho está dizendo é: eu trabalhei, eu servi. Onde está o que é meu? Onde está o que eu mereço? Onde está o meu salário? A atmosfera que a gente vê aqui é uma disputa salarial com seu pai. Cadê o que é meu? Ele serve, meus irmãos. De fato, ele serve. Inclusive, no começo desse trecho, ele estava no campo servindo. Ele serve. Mas ele não serve porque ele ama o seu pai. Ele serve. Mas ele não serve porque aquilo que se espera de um filho. Ele não serve como um filho. No fundo, ele serve porque ele quer algo em troca. Ele espera algo em troca. Ele trabalha, ele serve, ele se dedica porque ele espera alguma coisa do seu pai. Ele diz: mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Olha o que ele diz. Dessa forma, ele não é melhor do que o seu irmão mais jovem, que tomou posse da herança e viajou para um país distante e gastou tudo ali. A diferença entre eles é que um deixou bem claro o que estava em seu coração, enquanto o outro escondeu seus sentimentos. Ele viveu na casa do pai, sob o governo do pai, mas no fundo ele queria governar a sua própria vida, assim como o filho mais novo. Com o seu irmão mais novo, meus irmãos, ele deseja fazer o que ele quer e quando quer.
E assim como o filho mais novo, ele não ama o seu pai. Isso me faz lembrar de um trecho do livro Deus é Evangelho. Eu até acho que eu já trouxe esse trecho aqui, mas cabe muito bem. Esse livro é do John Piper. E ele faz uma pergunta sobre se amamos de fato a Deus. Perceba o que ele nos diz. A pergunta crucial para a nossa geração e para todas as demais é esta: se você pudesse ter o paraíso, sem doenças e com todos os amigos que já teve na terra, e todas as comidas das quais você gosta, e de todas as atividades de lazer que você aprecia, e todas as belezas naturais que você já contemplou, e todos os prazeres físicos que você já experimentou, e nenhum conflito humano ou desastre natural, você se satisfaria com tudo isso caso Cristo não estivesse nesse paraíso? A pergunta é: você ama a Deus? Você ama o Pai? Ou aquilo que o Pai pode te proporcionar? Um amor sem interesse. Um amor de filho para com seu pai. Quão triste seria para mim se, ao crescer, o Benjamin só quisesse ficar na minha volta, se ele esperasse algo em troca de mim. Imagine o coração do pai ao ouvir isso do filho. Imagine o coração de Deus a não ouvir, porque ele não precisa ouvir da nossa boca. Ele sabe muito bem o que se passa em nossos corações. Ao saber que isso está em nossos corações, que a gente sim ficaria muito satisfeito em ter esse paraíso, mesmo que Deus não estivesse ali. Mas vemos um filho cujas atitudes, cujos relacionamentos são tristemente pervertidos. E cuja a característica redentora, a única característica redentora dele, é que ele obedece ordens. Eu obedeço ordens. Eu faço tudo o que o Senhor quer. Os irmãos mais velhos, eles acreditam que se vivessem corretamente, se obedecessem às ordens, se servissem de uma maneira certa, se fizessem tudo certinho, que se cumprisse a lei, eles terão uma vida boa. Que Deus, de alguma forma, lhe deve isso. Que Deus está em dívida com ele. É isso que o filho mais velho fala. Onde está o que é meu? Cadê o novilho para eu festejar com meus amigos? Onde está a minha vida boa? Quando ser um cristão, meus irmãos, quando ser um cristão se torna mais o que você faz do que o que você é, você deixa de ser um filho e se torna um escravo. Você se torna um religioso. Você se torna um legalista, pensando que você pode alcançar a salvação ou até mesmo o favor de Deus por aquilo que você faz. O último ponto que eu quero mostrar aqui é mais uma declaração de repulsa do seu irmão.
e da parte também do seu pai em recebê-lo. Ele diz, este teu irmão, este teu filho. Em vez de ele falar, o meu irmão, ele fala, este teu filho. E com essa declaração, ele, de alguma forma, ele se exclui da família. Ele não é meu irmão. Ele não é meu irmão. Ele é teu filho. Eu não tenho parte com ele. Eu não tenho nada a ver com este pecador. Foi o Senhor que quis aceitá-lo. Eu não tenho nada a ver com ele. Não vou me relacionar com ele. Não quero saber nada dele. Eu não quero nem entrar no fato de que muitas vezes é isso que a gente pensa de alguns irmãos. Excluindo pessoas porque o seu passado é pior do que o seu. Esquecendo de que não existe ali uma diferenciação de pecado a ponto de que um é melhor que o outro. Mas como eu disse antes, o Pai ama a todos. E novamente nós aguardamos, depois dessa queixa do filho mais velho, uma atitude severa do pai. Depois de tantas acusações, depois de tanta amargura, depois de tanta arrogância, depois de até mesmo condenação do irmão mais velho, a gente espera que o pai repreenda o seu filho. Agora não dá. Olha o absurdo que eu tive que ouvir. Mas não é isso que o pai faz. O pai, ele novamente transborda amor. Olha os últimos 2 versículos. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Observe quão amorosamente o pai trata este filho que acabou de fazer inúmeras queixas diante dele. Ele começa com a expressão, meu filho, meu filhinho. Você é meu filho. Apesar de tudo isso, você continua o meu filho. É o que Deus, o pai fala para ele. Então, agora ele tenta tranquilizar o filho, dizendo, tudo o que é meu é teu. E isso provavelmente tem a intenção de dizer ao irmão mais velho que a volta do filho mais novo não afetará os seus direitos de herança. Tudo isso que está aqui continua sendo seu. Em hipótese alguma, isso vai mudar. É tudo teu. E com isso, o pai, ele aponta de uma forma sutil que a categoria que o filho mais velho colocou diante de si mesmo como escravo, como servo, é inadequada para o seu relacionamento. O filho havia dito, eu tenho te servido todos esses anos, eu tenho me escravizado todos esses anos, e nem um cabrito recebi. E o pai responde, você é herdeiro, você é filho, você é herdeiro, tudo o que eu tenho é teu. Você já possui tudo isso. O que é meu é teu. Como é que eu posso te dar mais? O pedido mais velho, ele se baseia em um falso entendimento de quem ele era.
Ele não é um servo. Ele não é um escravo. Ele é um filho. E a pergunta que fica é: como nós estamos vivendo diante de Deus? Como servos, como escravos ou como filhos? Muitas vezes a gente tem um entendimento errado que Deus nos salvou para nós sermos seus servos, para que nós possamos o servir. Ele já tem seus servos, que, venhamos e convenhamos, é muito melhor que cada um de nós. Ele não está em busca de servos. Mas o fato é que um filho de verdade ama seu pai a ponto de fazer aquilo que agrada o seu pai. Mas ele não está em busca de servos. Ele está em busca de filhos. De filhos que o amam a ponto de obedecer a ele, de amá-lo. Muitas vezes, nós estamos vivendo as nossas vidas como escravos. Nós não aproveitamos o banquete que está diante dos nossos olhos. Nós não aproveitamos a herança que é de Deus sobre nossas vidas. Nós vivemos mendigando migalhas. É como se a gente vivesse uma vida diante de Deus de mediocridade. Em vez do filho ter um relacionamento de fato com o pai, ele vivia como escravo. Mas lembre-se, meus irmãos, um escravo não tem uma intimidade com o pai, com o Senhor. O servo não tem a mesma intimidade que um filho tem com o seu Senhor. Por isso que muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e nem sentimos o amor de Deus. Porque a gente pensa que Deus está em busca de escravos, de servos, e não de filhos. Nós não aproveitamos a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, aquilo que Cristo na cruz possibilitou, um verdadeiro relacionamento com o Pai que havia se rompido lá no Éden. Nós continuamos vivendo a nossa vida achando que as nossas atitudes, a nossa forma de viver, o nosso obedecer a Deus, o nosso obedecer às leis, fazem com que Deus nos ame mais ou menos. E daí a gente não se achega a Deus como filhos, mas como escravos. Deus, Ele quer que a nossa vida diante dEle seja uma vida abundante. Deus nos salvou para que a nossa vida seja uma vida abundante diante dEle. Mas nós vivemos como escravos, mendigando migalhas. E por último, o Pai, Ele fala assim: era preciso festejar, era preciso se alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele diz: é preciso celebrar, é preciso se alegrar. O pai, ele diz que você não percebe, você não consegue perceber que a única atitude possível, a única atitude adequada para esse movimento, minha como pai e sua como filho, é se alegrar, é festejar. Porque aquele filho que nós achávamos que estava morto, o seu irmão que nós achávamos que estava morto, ele reviveu, ele está vivo. Aquele ser humano que a gente pensou que tinha se perdido, ele foi achado. Não há outra atitude adequada senão festejar, se alegrar.
E nessa mesma explicação ele fala, de novo, ele sutilmente ele diz, em contraste com esse teu filho, que o filho mais velho ele fala, o seu irmão, este seu irmão estava perdido. Este seu irmão estava morto. E você não está alheio a ele, como você pensa. Ele faz parte dessa família assim como você faz. Você querendo ou não, ele é o seu irmão. Festeje. Se alegre. Volte comigo, entre na festa, festeje comigo, se alegre porque seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Entre, vamos. O discurso do pai, meus irmãos, ele não é uma repreensão direta contra o filho mais velho, mas primordialmente ele é um clamor do coração de um pai, para que ele entenda a graça manifesta a ele também. Aqui, claramente, o pai ele simboliza o nosso Pai Celestial, ou representa a Santa Trindade, a Deus como todo o seu amor que esbanja sobre as nossas vidas. O filho perdido, ele é aquele pecador penitente, aquele pecador que se arrepende, aquele pecador que ele aceita quem ele é de fato. Ele representa aqueles publicanos e pecadores da história, que tinham encontrado Jesus, o seu Salvador, o seu amigo, e que agora estavam ouvindo Jesus intensamente. O seguiam para todos os lados. Eles encontraram o Salvador. Mas o filho mais velho aqui ele indica claramente os fariseus e os escribas, que aos seus próprios olhos eram justos. Aqui Jesus ele nos apresenta dois tipos básicos de homens. Um ele é ilegal sem a lei. Ele é ilegal sem a lei. Mas o outro, ele também é ilegal, mas com a lei. Ambos são rebeldes. Ambos partem o coração do Pai. Ambos acabam em um país distante, um fisicamente, o outro espiritualmente. E o mesmo amor inesperado é demonstrado em humilhação a ambos. Para ambos, este amor, ele é essencial para transformar servos em filhos. Mas o tema central aqui, meus irmãos, é o grande amor do Pai pelos seus filhos perdidos. Seja lá quem eles forem. O Pai os busca, os traz de volta, se alegra em sua conversão operada pelo Espírito. O Pai se encontra ambos os filhos. O Pai encontra ambos os filhos. Sai ao encontro deles. O filho mais novo, ele entende, ele aceita a sua condição de achado, de não mais perdido, a sua condição de filho. O outro, tanto quanto nós sabemos aqui, ele não aceita. E ele permanece perdido. Ou permanece escravo. Perceba que de fato, nós não sabemos o que aconteceu. Há
uma falta de conclusão nessa parábola. O capítulo ele começa com um assunto sobre a alimentação, do porquê Jesus come e se assenta com pecadores. E aqui ele termina com um convite aberto para que os queixosos, para que os publicanos, para que os escribas e os fariseus, aqueles que são queixosos, também participem deste banquete. Eu me assento e como com pecadores, mas vocês também têm lugar à mesa. É interessante que Jesus use essa ilustração, porque para o judaísmo, ele identifica um banquete como o reino de Deus. Mas para eles, nenhum pecador poderia ser hóspede de honra em um banquete desses. Nenhum pecador poderia se assentar na mesa para banquetear. Porém, como cristãos, meus irmãos, nós sabemos que todos nós somos pecadores. Diante de um Deus justo, todos nós somos pecadores. Diante de nosso Deus justo, mas também gracioso, que por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos trouxe vida juntamente com Cristo, pela graça. Não por algo que a gente fez ou deixou de fazer, mas por pura graça, favor imerecido sobre as nossas vidas. Em Apocalipse, todos aqueles que um dia foram salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, estarão no grande e maravilhoso banquete. O banquete do casamento de Cristo com o seu noivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós estaremos lá. Todos aqueles que um dia foram salvos estaremos nesse grande banquete, festejando juntos, se alegrando juntos. E a parábola, ela termina, meus irmãos. A cortina se fecha, estando o filho ainda do lado de fora. É triste saber disso. Será que o pai, ele conseguiu convencê-lo? Será que o filho continuou do lado de fora até o fim? Os fariseus, eles precisam dar uma resposta a essa pergunta. Na verdade, não somente eles, mas todos aqueles que ouvem Jesus chamando, precisam dar uma resposta. Todos nós, um dia, vamos dar essa resposta. Nós aceitaremos participar do banquete. Nós ficaremos do lado de fora. Essa é a grande pergunta. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque um dia, na vida de cada um de nós, o Senhor deixou as 99 ovelhas e nos buscou. Um dia, na vida de cada um de nós, o Senhor deixou a festa lá dentro e foi em busca de nós, pecadores que se achavam justos, Pai. E foi ao nosso encontro, Senhor. Nos buscou e nos mostrou um amor inesperado. Um amor que nunca antes foi visto, Pai. Um Deus que ama pecadores. Nós te agradecemos por isso, Pai. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a cada dia, Pai, a nos alegrar com aqueles que se alegram, Pai.
a festejar a salvação de nossos irmãos, Pai. A ter atitudes, Pai, assim como do Pai, que vai em busca daqueles que estão perdidos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos alegrar contigo neste teu maravilhoso banquete, Pai. Que nós possamos viver não como escravos, Senhor, não como servos, mas como os filhos amados de Deus, Pai. Nos ajude, Senhor. E faz com que aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que ouviram essa mensagem, que ainda não fazem parte, Senhor, que ainda não se acham filhos, Pai, que ainda estão perdidos, Senhor, em suas idolatrias e pecados, que ainda se acham justos, Pai, que possam se arrepender dos seus pecados, Pai, e aceitar o convite de Deus para uma vida plena diante dele. É em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que nós oramos. Amém.